E aí, cansa muito rápido na hora da corrida, mal começa a correr já fica cansado, já sente uma fadiga muito grande. Bom, a gente vai falar disso nessa live do Café com o Treinador, onde a gente toma um cafezinho junto. Eu trago esse assunto sobre cansar muito rápido, né? Como resolver isso, como você vai conseguir aguentar mais tempo correndo e correndo bem, correndo leve. Sim, é muito possível, tá? É muito possível. E se você tiver qualquer pergunta sobre corrida, tá? Qualquer dúvida, pode mandando aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Isso aqui é uma live para a gente tomar um cafezinho junto, para a gente estar conversando, beleza? Bora que vamos? Então, vamos lá, né? A minha missão nessa live aqui do Café com o Treinador é te mostrar que você pode correr muito mais do que você acredita que consegue. E é através aqui de responder as suas perguntas, responder as suas dúvidas e trazer sempre um assunto aqui que vai te ajudar a correr cada vez mais e melhor, a gente vai chegar cada vez mais perto disso, né? De fazer você correr muito mais do que você acredita que consegue. Porque sim, é possível. Seja muito bem-vindo quem está aqui ao vivo. Muito bom estar conversando com vocês aqui nesse domingo. Sejam muito bem-vindos. Se tiver qualquer dúvida, vai mandando aí. Bom, sobre o assunto, né, de cansar muito rápido. Muitas pessoas me mandam aqui, né, que eu gosto de correr e tal, mas eu canso muito rápido, né? Eu queria correr mais, mas eu canso já no começo, né? Eu mal corro, eu já estou cansado. E isso é normal, tá? É normal em pessoas que estão iniciando a correr. Por quê? Porque elas não tá atlético, não é um corpo que tá, sabe, a pessoa não vai começar a correr e vai conseguir correr 5 quilômetros continuamente. É muito difícil. É muito difícil. Vai conseguir correr 10 quilômetros? Não. Senão não precisaria treinar, não precisaria, né, de nada. Né? Então é normal a pessoa cansar rápido, tá? É muito normal. Mas não é que sempre vai ser assim. Não é que sempre vai ser assim. E na verdade, não tem que ser assim, tá? E a gente vai falar disso agora. A Luana mandou aqui: meu problema na corrida é o cansaço mesmo, e tá iniciando. Ótimo, vamos resolver isso aí, tá? E assim, o primeiro passo eu acredito que tá dado, né? A pessoa começou, ela tá cansando rápido, mas é importante que ela esteja fazendo. Então, parabéns por isso, parabéns por ter começado. Agora é hora da gente corrigir isso. Agora é hora da gente trabalhar para quê? Para não cansar tanto nesse começo de treino, para conseguir fazer um treino bom, um treino que dê resultado, um treino que você sinta prazer, né, de terminar ele, você sinta, não, sabe, aquele, muitas vezes a gente pensa que correr é muito sofrido, que correr é muito difícil, né? Só que não precisa ser assim, na verdade não tem que ser assim para você evoluir. Então, primeiro, qual que é o motivo, né, do cansaço? Como eu estava falando, é o motivo que o corpo ele não está preparado para aquele estímulo que você está dando para ele, tá? Então você está correndo até um ponto onde que o teu corpo ele já não está aguentando, seja em distância, tempo, né? Ou em velocidade. Você está numa velocidade que o teu corpo ele não está dando conta e você começa a ficar muito cansada, muito cansado, tá bom? E o que fazer para corrigir isso? É diminuir intensidade e volume. É diminuir intensidade e volume, tá? E como fazer isso? Tá? Vamos aqui utilizar um exemplo de uma pessoa que ela, nos primeiros 5 minutos de treino dela, nos primeiros 5 minutos, 5 minutinhos, ela já sente muito cansada. Tipo, tá muito difícil. O que que ela deve fazer, né, para ela conseguir correr mais e melhor, né? Ela tem que, por exemplo, correr 1 minuto, 2 minutos numa intensidade bem leve, que ela ainda não ficou tão cansada, e caminhar. Caminha 1 minuto, depois corre 2 minutos de novo lá, caminha 1 minuto. Faz isso 10 vezes. A pessoa aguenta correr 20 minutos no treino, intervalando, né? Sempre 2 minutos por um, e ela não cansa tanto. Você vê que isso é só uma estratégia de treino que vai fazer uma pessoa que cansa muito no começo conseguir correr muito mais e fazer um treino melhor. Intervalar com caminhada. Se hoje você não corre 5 quilômetros continuamente ainda, sem parar,
né? Você cansa muito antes disso. Praticamente a maior parte dos seus treinos devem ser de corrida e caminhada, tá? E de uma maneira leve, de uma maneira bem leve, muito leve mesmo, tá? Não é para se sentir cansado. E como é que a gente consegue treinar a corrida sem se sentir cansado? É trabalhando a intensidade do treino, que é isso que eu te falei. Para uma pessoa que ainda não corre 5 km continuamente, a gente deixa o treino mais leve utilizando caminhadas, tá? E tá tudo bem caminhar. Caminhada é uma aliada da tua evolução na corrida. Se você for sempre tentar correr até cansar, dificilmente você vai evoluir. Dificilmente você vai evoluir. Sempre correr direto, tá? E a gente às vezes ouve falar por aí, ah, mas não pode caminhar, ah, mas não pode... Meu, isso é muita besteira, tá? Isso deixa pra lá, se você quiser evoluir, a caminhada ela é uma aliada da tua evolução. Só que vai depender o treino que você deve fazer do teu condicionamento. Se você é uma pessoa que cansa muito já com 5 minutos, se você é uma pessoa que cansa muito já com 10 minutos, se você é uma pessoa que cansa mais lá pra frente, né, com 30 minutos. Então, vai depender muito do teu condicionamento atual, o tipo de treino que você deve fazer agora. Tá? Às vezes você pode fazer um treino mais longo, né? 5 minutos correndo por 1 minuto caminhando. Ou você tem que fazer um treino mais curto, porque você cansa mais cedo, tá? Conseguiu entender? Vamos falar também de frequência semanal, tá? Um dos erros, assim, que as pessoas cansam muito é porque elas ou estão correndo mais vezes por semana do que deveriam, ou menos, tá? Olha só que interessante, né? Mais ou menos. Mas, né, é um grande exemplo que até eu fiz uma live ontem do Café com o Treinador sobre correr todo dia. Que muita gente acha que deve correr todo dia para melhorar. Só que, na verdade, não. Por que correr todo dia não é interessante ou quase todos os dias? Porque o corpo, depois de um treino, ele precisa se recuperar daquele treino para você conseguir evoluir e conseguir continuar a treinar. Tá? Então, vamos pensar numa pessoa iniciante, né? Uma pessoa que está começando agora. Ela tem uma capacidade de recuperação muito baixa, ela demora para recuperar, porque o corpo dela não é de atleta, né? O corpo dela ainda é muitas vezes um corpo sedentário, um corpo que está começando na corrida ali, é um corpo que depois de um treino, ele vai demorar para voltar ao normal, a ficar mais forte, tá? A ter uma recuperação adequada. Então, demora mais que um dia, né? Não é de um dia para o outro, o corpo já está bem. Então, por exemplo, se treina hoje, domingo. Treinou hoje, domingo. Amanhã, não é interessante treinar, porque o corpo ainda está em estado de recuperação, né? Então, vamos lá, treinar na terça, porque daí terça você tem a certeza que o teu corpo ele já está bem melhor recuperado, você está mais forte e é um dia ideal para você fazer um treino, quando você está mais forte. Agora, se você corre todo dia, vai lá, correu hoje, você vai correr amanhã, amanhã você está cansado ainda, você não recuperou do treino de hoje. E daí você vai treinar mais fraco, e daí você fica mais fraco ainda, daí imunidade baixa, daí desanima, sabe? Não sei se você já desanimou de correr, já parou. É por causa disso, é por sobrecarga, é por muitos dias correndo, né? Querer correr muito, muitas vezes para recuperar um prejuízo, né? Para recuperar um tempo que você ficou sem correr, para tentar emagrecer logo. As pessoas, não, tem que correr todo dia e tal. É a pior coisa que a pessoa vai estar fazendo, tá? Assim como você pode estar cansando muito se você está correndo poucas vezes na semana, por exemplo, 1 ou 2 vezes na semana. Por quê? Porque você deixa um espaço de dias sem treinar muito grande. Você até se recupera, tá, do teu treino que você fez. Vamos supor que você treine domingo e quarta-feira, tá? Então, hoje, domingo, você correu, daí descansou segunda, terça, legal. Segunda e terça são 2 dias, dá para recuperar bem, e daí vai treinar na quarta. Até tá legal. Só que daí você vai treinar de novo somente no domingo. O que acontece? Você descansa na quinta, na sexta, no sábado. Em 3 dias, o corpo já recuperou, mas ele já começou a perder condicionamento. Era interessante pelo menos treinar ali no sábado. Tá? Então, quando você passa muitos dias sem treinar, mais que 3 dias, 4 dias, o corpo ele perde condicionamento. E daí, quando você vai correr de novo,
você fica mais cansado, você fica mais cansada e é difícil, né? A corrida sempre é aquela coisa difícil. Imagina quem corre uma vez por semana, né? A corrida sempre vai ser sofrida. Por quê? Porque o corpo, depois que ele recuperou daquele treino, ele chegou num ponto que ele ficou mais forte, né? Que era o ponto ideal de treinar, geralmente ali 2 dias depois. Só que daí a pessoa não treinou nesse dia, o corpo ele começa a perder condicionamento, porque não teve estímulo na hora correta. Então, para você entender aqui, para você evoluir, para você conseguir treinar do jeito certo, né, não cansar tão rápido, você tem que trabalhar essas duas variáveis, que é o quê? Que é a intensidade do seu treino, tá? Não ficar treinando até cansar muito rápido, é deixar o teu treino mais leve, você terminar bem o teu treino. Esse é o tipo de treino que vai mais te fazer evoluir, por incrível que pareça. É intuitivo a gente pensar que tem que cansar nos treinos, que a gente tem que correr muito rápido. Não, não é dessa maneira, tá? Até atletas profissionais, a menor parte dos treinos deles é forte, tá? Vamos pensar no queniano, aqueles que ganham a corrida que a gente vê na televisão lá. 20% do total de treinamento deles é rápido, outros 80% é muito leve. Agora, para nós, pessoas normais, deve ser até menos treino forte, bem menos treino forte do que um atleta profissional, porque idade de recuperação muito alta. Agora, nós, pessoas normais, que muitas vezes estamos começando a correr, nossa capacidade de recuperação é muito baixa. A gente precisa treinar mais, precisa evoluir mais para recuperar melhor. Então, treinar forte mais prejudica a nossa evolução do que ajuda. Tem que tomar muito cuidado com isso. E, vamos lá, o treino forte ele tem que existir? Tem, mas é bom que ele seja orientado por um treinador que te avaliou, que trabalha com você. Deixa eu ver se eu tenho aluno aqui na live. Ó, eu tenho o Tertulino Júnior, que é meu aluno, a Thalita, a Cleide, né? O que eu faço? Eu prescrevo os treinos mais fortes para eles no momento certo e é menor, tipo, muitas vezes é um treino forte na semana, os outros treinos são leves. Eles já correm mais do que 5 km, correm bem, né? Inclusive, hoje o Júnior bateu o recorde pessoal dele nos 5 km. Parabéns, Júnior. Espero que você esteja ouvindo aqui. Mas ele fez um baita tempo aí nos 5 km. Ele começou, nem corria 5 km continuamente. Agora, algumas semanas depois, já fez 5 km em 27 minutos. Né? Então, tá de parabéns. Mas eles têm um treino forte na semana, os outros são leves. E muitas vezes envolve caminhada até nos treinos leves. Tá? E estão evoluindo demais. A Cleide, que fazia 5 km para 35 minutos, já está fazendo 5 km para 24 minutos e pouco, baixou mais de 10 minutos no tempo de 5K. Né? Então é um grande exemplo aqui de pessoas que fazem o correto, fazem um treino forte de maneira orientada e evoluem. Agora, você do nada, sem acompanhamento, fazer um treino forte é arriscado demais. Você tem que saber se aquele treino está no lugar certo, está na hora certa, porque ele exige uma recuperação muito maior e às vezes você pode estar exigindo demais do teu corpo. Né? Quando você corre até cansar, você exige demais do teu corpo. Será que é para exigir naquele momento? Você não vai saber. Por quê? Porque falta o conhecimento da metodologia do treinamento de corrida, né? E do planejamento, de como você vai alcançar a tua meta, do que tem que fazer, do que não tem que fazer. Então, o treinamento leve, ele é muito bom por isso. Porque você treinando leve, você melhora o teu corpo, você recupera mais rápido e você evolui. E você evolui de maneira segura. Então, na dúvida, se você não tem acompanhamento, treine leve. Não fica treinando até cansar, tá? Ah, mas eu canso mesmo leve. Utilize caminhadas, é bom? Utiliza caminhadas que vai te ajudar bastante. E eu falei do primeiro fator, que é a intensidade, e outra é a quantidade de dias por semana, né? É não abusar e também não ficar sem treinar. Fechou? Deixa eu ler aqui, eu acho que teve pergunta, deixa eu mandar. Pessoal, vai mandando perguntas aí, se você entendeu, se você não entendeu, vai mandando suas dúvidas, seja sobre cansar muito rápido ou qualquer outro assunto sobre corrida. A gente tá aqui, ó, pra tomar um cafezinho junto, né, conversar sobre corrida. Então isso aqui é um café, onde você conversa comigo, manda aqui a tua pergunta, eu te respondo bem tranquilamente. Pergunta... às vezes você pensa, não, mas essa minha pergunta é ruim, essa minha pergunta é boba. Não, pergunta ruim, pergunta boba é aquela que não é feita, tá? Então, pode mandar aí qualquer pergunta que você tiver que eu tô aqui pra te responder,
Tamo junto? Deixa eu ler aqui quem mandou comentário. A Luana mandou: creatina ajuda? Bom, pode ajudar, pode não ajudar. Eu só tomaria creatina com prescrição de um nutricionista, tá? Por quê? Porque quando você toma creatina por conta, isso pode sobrecarregar o teu rim, pode ter, não pode ter o efeito que a gente vê prometerem por aí, tá? Toda suplementação deve ser prescrita por um profissional que te avaliou, tá? Não se suplemente sozinho. É igual se remediar. Você tomar remédio sem prescrição médica, será que aquele remédio era mesmo para ser tomado? Ninguém sabe, tá? Suplementação é a mesma coisa. O que ajuda, Luana? Alimentação saudável e correta, tá? Se hidratar muito bem. Por quê? Não adianta de nada a pessoa tomar creatina e não ter uma alimentação adequada. Não adianta de nada. Então, eu acredito que a maioria das pessoas tem muito que corrigir na alimentação para depois pensar em suplementação, tá? O que eu vejo, assim, as pessoas pensam muito na suplementação como algo que vai fazer elas correrem melhor e tal. Na verdade, não. Eu não suplemento há muito tempo, tá? Não tem sentido. Se você consegue tudo o que você precisa dentro da alimentação, por que suplementar? Ah, mas eu vi que vai correr melhor, mas eu vi que vai ficar mais forte. Tudo que tem dentro da suplementação tem dentro dos alimentos. Só que a dose nos alimentos é difícil você errar, né? De comer saudável. Vai ser uma dose correta. Agora, na suplementação, a dose muitas vezes pode ser muito alta e aquilo pode mais te prejudicar ou pode não fazer efeito e você gasta dinheiro à toa. Tá bom? Então, suplementação somente com prescrição de um nutricionista que te avaliou, tá? Ah, daí você vê o influenciador aqui da internet usando suplemento e falando que é bom e toma meu cupom de desconto. Meu, tem muito interesse por trás disso. É um mercado muito forte. Tem que muito tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver mais comentários. A Kekel, o personal mandou: corro 5 km, mas não consigo melhorar o tempo. Kekel, vamos lá. Para você melhorar o seu tempo nos 5 km, primeiro, o que eu faria, né? O melhor caminho é você ter orientação de um profissional. Você é personal. Você sabe que é o teu trabalho deixar as pessoas mais fortes. Você é personal de academia, né? Você sabe que tem uma metodologia de treinamento que você vai fazer a pessoa evoluir. Você sabe que o teu acompanhamento vai fazer. Então é a mesma dica que eu dou para você e para todo mundo. Pô, tem a orientação de um treinador, tá? E ser treinador de musculação é diferente de ser treinador de corrida, tá bom? Então muitas vezes não é a mesma metodologia, tá? Mas assim, vamos lá. Primeiro vai depender de quanto tempo você está fazendo esses 5 km, do teu histórico, tá? Então são vários fatores aí. Então, como referência, se você quiser me falar aqui o teu tempo nos 5 km, eu já sei mais ou menos o que você tem que fazer, tá? O teu melhor tempo, o tempo que você consegue fazer hoje. Como você treina, quantas vezes por semana, isso já me ajuda a pensar o que você pode otimizar para você estar melhorando, tá? Mas tem como você correr muito mais rápido do que você corre hoje, tá? Tem que ajustar intensidades, colocar a quantidade ideal na semana e ter uma progressão correta, tá? Para você estar atingindo aí teus objetivos. Fechou? É muito individual. Eu não consigo falar que 5 km você melhora fazendo isso. Não, porque depende muito do teu condicionamento atual e do que você vem fazendo, tá? Se você está correndo uma vez por semana, nossa, vai ter que fazer bastante coisa. A gente vai ter que aumentar o teu volume, a gente vai ter que deixar numa intensidade mais leve durante muito tempo para se adaptar melhor a mais treinos na semana. Se você já treina 3, 4 vezes na semana, opa, já dá para ajustar as intensidades. Às vezes precisa de um treino mais forte. Às vezes todos os treinos teus estão fortes, a gente tem que deixar eles mais leves, tá? Então, tem que analisar o que está sendo feito para melhorar, tá bom? Não existe receita mágica. Existe como você está agora, o que você está fazendo e o que a gente pode fazer para melhorar a partir deste momento, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vão mandando perguntas aí, galera.
que eu vou respondendo a vocês aqui. Se não ficar claro qualquer coisa, manda aí. Tertulino, como saber que estamos recuperando mais rápido? Bom, você percebe isso no dia a dia. Quando você, por exemplo, hoje você fez um treino forte, fez uma corrida. O teu próximo treino, que é para ser na terça-feira, você conseguir fazer ele bem, tá? Isso já quer dizer que você tem que estar com uma recuperação melhor. E muita coisa influencia na recuperação. Alimentação, sono. Muitas vezes você está com um condicionamento bom, mas você não se alimentou muito bem e tal. Não se hidratou muito bem, daí demora um pouquinho mais, né? Então, mas assim, através do treinamento você vai percebendo como você vai se sentindo ao longo do treinamento. Nossa, tá fácil correr, mesmo depois de um esforço grande, tá? Esse é o momento que talvez seja interessante colocar mais um treino na semana, que acho que dá pra fazer com você agora, colocar 4 treinos na semana, tá bom? Tem que colocar um treino de força aí pra você também, que o volume tá aumentando, é interessante trabalhar um treino de força. Vamos lá, a Dani mandou, bom dia, pode falar sobre respiração na corrida, como melhorar? Bom, vamos lá. Respiração na corrida é como a respiração fora da corrida, tá? Ela é algo natural e a gente vai respirar sem pensar, tá? Por que a gente acaba pensando que a gente respira errado? Pela intensidade. A gente está fazendo um exercício que está muito forte para o nosso corpo. Qual que é a fonte de energia que a gente utiliza para correr, tá? A corrida é um exercício aeróbio, que a gente utiliza o oxigênio como fonte de energia, tá? Então, o oxigênio que a gente está respirando, ele vai metabolizar dentro do seu corpo e vai transformar isso em energia e você consegue correr. Só que quando você está numa intensidade muito alta, você está correndo, a corrida está pesada, está difícil para você, tá? Você precisa de muito oxigênio, muito. E é um oxigênio que o corpo não dá conta, porque o teu corpo ele é capaz de metabolizar naquele momento uma quantidade X de oxigênio. Só que você está fazendo mais força do que o corpo é capaz de metabolizar. E aí você fica ofegante, você não consegue colocar aquele oxigênio, tá? Por quê? Porque existe uma limitação de oxigênio que você consegue colocar no teu atual momento. Isso dá para aumentar conforme o treinamento. Só que daí você pensa que o problema está na tua respiração, mas não tá. O problema está na tua intensidade. Você está fazendo muita força e sobrecarrega a tua respiração, tá? A respiração é o efeito, não é a causa. O que fazer para melhorar? A curto prazo, diminuir a tua intensidade, correr mais leve, fazer um treino adequado para o teu condicionamento físico. Correr até cansar, sentir dificuldade para respirar, é um treino que dificilmente vai te fazer evoluir por causa do que esgota demais o teu corpo, você demora para recuperar, correr fica uma coisa sofrida, é uma coisa difícil, tá? Porque você está gastando muita energia, você está utilizando muita musculatura, você está utilizando muito o sistema cardiorrespiratório, de uma forma que não deveria estar sendo feita, tá? O estímulo tem que ser mais leve, para você conseguir recuperar mais rápido e evoluir de uma maneira melhor. Então, o que você deve fazer agora? Diminuir a intensidade, correr mais leve. E daí você pode me falar o seguinte, professor, eu tô correndo devagar, tô correndo leve, mesmo assim tá difícil para respirar. O problema é na minha respiração mesmo. E eu vou falar de novo que não é. Porque a corrida que você acredita que esteja devagar e leve, na verdade não, ela tá difícil para você. Então, o que você tem que fazer para diminuir a intensidade a partir desse ponto? Colocar caminhadas no meio da sua corrida, tá? Antes de você cansar. Por exemplo, se você já cansa com 3 minutos de corrida, tá muito difícil correr ali a partir do 3º minuto, corre 1 minuto leve antes de você cansar e caminha 1 minuto. E depois faz de novo, corre 1 minuto leve, caminha 1 minuto. E nisso você vai conseguir, faz 15 vezes isso. Você corre 15 minutos no seu treino, sendo que se você fosse tentar correr direto, você correria 3 e já não aguentaria mais, entendeu? Tô dando um exemplo se você não consegue correr 3 minutos, mas isso pode ser mais pra frente que você cansa, tá? Então você aumenta um pouco o teu tempo de corrida antes de caminhar. Mas a caminhada é uma aliada aí, tá bom? Então o problema não é de respiração, tá? A respiração é natural. É conforme o esforço que você coloca que você vai aumentar a tua intensidade respiratória.
Então, o que você tem que controlar? A sua intensidade, tá bom? Ficou claro, Dani? Espero que sim. Se tiver qualquer dúvida a respeito disso, me manda. O ideal é você fazer um treino adequado para o teu condicionamento. É um treinamento que ele não vai ter tanta dificuldade para você respirar e você vai evoluir muito bem, tá? Então, cuidar um pouquinho com isso. Vamos ver se tem mais perguntas. Aqui que eu tenho até vergonha, 45 minutos. Primeiro, você não precisa ter vergonha desse tempo de 5 quilômetros, tá bom? E você tem que se orgulhar que está correndo 5 quilômetros. Então, parabéns por isso, tá? Parabéns, está correndo 5 quilômetros e não importa o tempo, tá? Você, como personal, você sabe que a grande parte das pessoas nem correm, né? É uma menor parte das pessoas que correm. Então, você já está na frente de muita gente. Muita gente. E você deve dominar outras áreas também, né? Se você for personal de musculação, você domina a musculação, você é forte, você não domina a corrida, tá? E tá no caminho agora para conseguir correr mais e melhor. Então, alguns passos para você, né? O teu treino, todo o seu treino de corrida tem que envolver caminhada nesse momento, tá? Pelo teu tempo nos 5 quilômetros, tá? Tem que envolver corrida e caminhada e treinos que não vão te cansar muito. Então, pensa o próximo treino de você fazer 10 vezes 2 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. Um outro treino, 8 vezes 3 minutos correndo leve por 1 minuto caminhando. O próximo treino vai lá, 6 vezes 4 minutos correndo leve por 2 minutos caminhando, tá? Isso são treinos leves que você vai conseguir fazer muito bem. E daí aos poucos você vai aumentando a tua corrida e mantendo essa caminhada, tá? Daí no próximo treino vai lá 10 vezes 3 minutos correndo por 1 minuto caminhando. Ou daí o outro 7 vezes 5 minutos correndo por 1 minuto caminhando. Vai aumentando proporcionalmente, né, a tua corrida e mantendo a caminhada no intervalo ali. Você vai ver que você vai ganhando condicionamento, tá? Porque o teu próximo objetivo é o quê? É conseguir fazer 5 quilômetros sem precisar caminhar, porque eu acredito que em 45 minutos você está caminhando, né? Então, seria aí abaixo de uns 38 minutos, fazer 5 quilômetros sem precisar caminhar. E depois ir melhorando esse tempo de 5 quilômetros, tá? É muito possível. E não importa a tua idade, tá? Mesmo que você tenha 50 anos, você tem uma capacidade enorme de evoluir na corrida. Enorme. Se eu te falar que você pode correr 5 quilômetros abaixo de 30 minutos em poucos meses, é muito possível, tá? Se eu te falar que você pode correr 10, 21 quilômetros e até mais do que isso, é muito possível. O que deve ser feito? Deve ser feito os treinos corretos para o teu condicionamento, tá? Os treinos corretos para o teu condicionamento, o descanso ideal, a metodologia correta. Eu vou utilizar de novo o exemplo dos meus alunos que estão aqui assistindo. O Júnior não corria 5 quilômetros continuamente, ele não fazia isso que você já faz hoje. Hoje correu 5 quilômetros para 27 minutos e alguma coisinha. Pergunta para ele se ele achava que ia conseguir fazer isso quando ele não aguentava nem correr 5 quilômetros. Dificilmente. Por quê? Porque quando a gente não aguenta, a gente pensa, ai, mas tá difícil, ai, mas, meu Deus, meu corpo não aguenta, isso não é pra mim. É porque você ainda não treinou da maneira correta, tá? Quem mais tá aqui, ó, que eu dou exemplo? Tipo, o exemplo clássico que eu dou é da Cleide, que tá aqui, ó, minha aluna lá de Santa Catarina. Ela corria já 5 quilômetros para 35 minutos. Hoje ela faz, dá um ano que ela tá treinando comigo aí. Ela fez os últimos 5 quilômetros dela para 24 e alguma coisa. Ela melhorou mais de 10 minutos no tempo dela de 5 quilômetros. Mais de 10 minutos. Parabéns, Cleide, se você estiver me ouvindo aí. Pergunta para ela quando ela corria 5 quilômetros morrendo, que era morrendo lá em 35 minutos. Era difícil. Se ela imaginava um dia fazer abaixo de 30 minutos. Eu acredito que não. Só que o que ela fez? Ela tomou uma decisão de treinar da maneira correta. Foi lá, me contratou como treinador, orientando e tal. Hoje ela corre muito forte, muito rápido. De uma maneira que ela nunca imaginou na vida dela. E é uma completamente outra pessoa, tá? Então, assim, muitas vezes os limites que a gente pensa na corrida, eles só vêm de dentro da nossa cabeça, tá? Por quê? Porque existe
maneira de você correr muito mais rápido e muito mais distância. Que inclusive esse é o meu papel aqui, de estar falando, incentivando, mostrando que existe um caminho, tá? Só que tem que adequar os treinos para não ficar cansando rápido, tem que adequar os treinos para você melhorar os 5 quilômetros, tá? Tem que corrigir, tem que treinar, né? Igual nessa live eu falei muito de quantidade de vezes por semana correta para você treinar, não pode ser muito nem pouco, tá? A intensidade ideal de treinamento para você evoluir de maneira segura, mesmo sem acompanhamento de um treinador, tá? Só que tem que aplicar esse conhecimento. O que acontece na corrida, que a maioria das pessoas fazem e fazem com que elas atinjam um limite, tipo, muito rápido. O limite que está na cabeça delas. É só sair correr, é pegar o tênis e ir pro parque ou ir na esteira e sair correr. Só que isso não é treinar corrida, isso é só sair correr. Isso não garante que você vai melhorar. No começo a pessoa até melhora um pouquinho, porque quando você não faz nada, qualquer coisa que você faz vai te fazer melhorar. Só que melhora pouco, muito pouco. Agora, quando você treina de verdade, de acordo com o teu condicionamento, com os treinos ideais para você, com acompanhamento, não tem limite, ó, igual a Cleide ali, ó, nunca imaginou que ia fazer 5 km abaixo de 30 minutos. Hoje corre em 24 e alguma coisa. O Júnior ali não corria 5 km em 30 semanas de treino, ele já conseguiu fazer 10 km ali, né? Ele fez 10 km na maratona de Curitiba, agora no domingo passado, e hoje fez 5 km em 27 minutos. Nunca imaginou conseguir isso. E eu vou te falar aqui, ó, tanto as conquistas da Cleide quanto do Júnior, é só o começo. Porque eles estão há muito pouco tempo treinando corrida ainda. É pouco tempo, 1 ano que a Cleide está treinando é pouco tempo. Os resultados aparecem com 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos correndo, né? O Júnior, então, começou esse ano em abril, lá que em março que ele mandou mensagem para mim que não tá conseguindo correr 5 km, que não, vamos treinar para eu conseguir fazer minha primeira corrida de 5 km sem parar. Hoje eu tá fazendo 10 km, tá fazendo 5 km abaixo de 27, em 27 minutos. Então, vamos lá. Você quer melhorar, beleza. Qual é o melhor caminho para você melhorar? Se puder ter acompanhamento, ótimo. Se não puder ter acompanhamento, corrija tudo que você puder, tá? Através do conhecimento que você vai adquirindo, né? Tomar muito cuidado, porque o treinamento de corrida é desenvolvido através de metodologia, né? De métodos de treinamento. Só que o meu método é diferente do método de outro treinador, né? Que é diferente do de outro. Então, quando você pega muitas informações, muitas vezes elas se misturam, muitas vezes elas não funcionam, não vai funcionar se você aplicar uma dica daqui, outra dica de lá, outra dica de lá. Então, a minha dica meu conselho é, se você não tem acompanhamento, né, não tem um treinador, começa a seguir um treinador que fala, que para você faz sentido o que ele fala, tá? Tanto no Instagram, no YouTube, em algum lugar assim, mas siga somente o que ele está falando, tá? As dicas que ele está te dando. Não misture as dicas. Não precisa nem ser as minhas, mas de alguém que você confie, que você imagina que vai te fazer chegar onde você deseja na corrida. E siga as dicas dele, porque, por exemplo, se você gosta de um outro treinador lá e você está aplicando o que ele falou, e daí você vem aqui na minha live, eu vou falar coisa diferente dele, óbvio, porque existem metodologias de treino diferentes. E essas metodologias vão te fazer evoluir. Não que uma seja melhor do que a outra, tá? Mas só que você tem que seguir um método. Tem que seguir um método, não uma mistura de métodos, tá bom? Consegui ajudar você aí? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Senão hoje a gente encerra nosso papo aqui. Tá muito bom conversar com vocês nesse domingo, né? Manda aí, se tiver qualquer dúvida pode mandar. Muito bom estar conversando aqui com vocês, né? Quem tá aqui, a Dani já mandou perguntas. Se tiver pergunta, manda aí. A Kekel, se tiver mais pergunta, manda aí. Parabéns, Kekel, vamos mandar ver. Mas tem muito que melhorar ainda. Se quiser melhorar, né? Anderson, se tiver qualquer pergunta, manda aí. João, Daniele, fica à vontade.
Tamo junto. Vamos lá. Se não tivermos perguntas, a gente encerra nosso papo por aqui. A intenção é de manhã, sempre quando eu conseguir estar abrindo uma live para estar conversando com vocês, tomando um cafezinho com vocês aqui. Tá muito bom estar trocando ideia sobre corrida. E fechou então. Acho que não temos mais perguntas hoje, então desejo um ótimo domingo para quem tá aí. Bons treinos, boa semana, mandem ver. Qualquer dúvida que também tiver ao longo do tempo na corrida, é só me mandar, tá bom? Seja por mensagem, seja na caixinha de perguntas que eu coloco ali. Então é isso aí, um grande abraço,